ao Núcleo Experimental de Micologia Aplicada e eu vou apresentar sobre o efeito do extrato aquoso do cogumelo Macrocipititans sobre fungos filamentosos patogênicos, orientada pela professora doutora Adriana Fiorini Rossato. Irei começar falando sobre os fungos, que são organismos eucariontes heterotróficos pertencentes ao reino fungi. Atualmente, ele é dividido em 7 filos principais e são organismos unicelulares e ou multicelulares. Além deles possuírem atividade antimicrobiana, assim como foi descoberta a penicilina por Alexander Fleming em 1928. E Hawksworth, ele estimou que existem cerca de 2,2 a 3,8 milhões de espécies no planeta e atualmente apenas 120 mil são conhecidas. O objetivo desse trabalho é testar o efeito antifúngico do extrato aquoso do fungo Macrocíbia sobre os fungos filamentosos patogênicos, sendo eles Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus, Sporothrix schenck, Microsporum canis e Nanísia gipseia. Os fungos selecionados, Aspergillus fumigatus e terreus, ele foi escolhido devido ao seu potencial médico-veterinário, pois eles causam a aspergilose, tanto em humanos quanto em animais, além de serem termotolerantes, o que seria uma boa oportunidade de novos fármacos à base de extratos fúngicos para combater esses fungos. E os Microsporum canis e Nanísia gipseia, eles também são de interesse com o médico veterinário, pois são causadores da dermatofitose, principalmente o canis, sendo o agente causador em cães e gatos, e também sendo causador de 15% das infecções dermatofíticas em seres humanos. Já o Sporothrix schenck, ele é causador da esporotricose, sendo uma micose subcutânea causada pelo fungo da Sporothrix, sendo de evolução subaguda crônica, e a sua transmissão é por trauma na derme. A metodologia desse trabalho começou sendo replicado as amostras de fungos que já tínhamos na micoteca, conforme apresentado na imagem. Em seguida, foi feito o teste de susceptibilidade dos fungos aos extratos, sendo 2 extratos analisados. Primeiramente, coletou-se os esporos para o inóculo fúngico, ajustou de acordo com a escala 0,5 de McFarland e foi colocado em solução de salina estéril. Em sequência, foram homogeneizados em um vórtex. E posteriormente, o inóculo foi espalhado em 4 planos sobre o meio de cultura BHI. Esses ensaios foram realizados em duplicata. Posteriormente, com o auxílio de um cilindro estéreo, os poços de fusão foram feitos nos meios de cultura, para, em sequência, colocar os extratos, preenchendo esses poços, com um volume de 40 e 60 microlitros dos extratos e 40 microlitros de água estéreo. Em sequência, essas placas foram incubadas a 28 graus Celsius e mantidas de 24 a 72 horas. Posteriormente a esse período, foi analisado a dimensão dos halos de inibição formados ao redor dos poços. E os resultados apresentados foram positivos para o extrato E1 sendo Sporothrix schenck e os Aspergillus fumigatus, tendo resultado para o Aspergillus fumigatus de 18 milímetros para 60 microlitros de extrato e 14 microlitros para 40 microlitros de extrato. Enquanto o do Sporothrix schenck apresentou um halo de inibição de 24 milímetros para 60 microlitros de extrato, enquanto para 40 microlitros apresentou 18 milímetros de halo de inibição. E esses valores contêm o tubo utilizado para os poços, tem o tamanho do poço junto nos valores. Já no extrato E2 analisado, o Sporothrix schenck e Aspergillus terreus apresentou um resultado positivo também, conforme a imagem, sendo Aspergillus terreus apresentando 16 milímetros para 60 microlitros e para 40 microlitros apresentando 14,5 milímetros. Já o Sporothrix schenck apenas apresentou 17 milímetros do seu halo de inibição para o volume de 60 microlitros do extrato E2. As hipóteses para que isso tenha acontecido é que, como os extratos foram retirados de regiões diferentes e o macrocíbio coletado, ele não foi feito sequenciamento genético.
Então não tenho como afirmar que são espécies iguais ou espécies diferentes. Mas nessas hipóteses, sendo os 2 estratos da mesma espécie, pode-se concluir ou supor que, dependendo da região do que o extrato foi extraído, ele apresenta compostos diferentes ou concentrações diferentes. Já caso sejam espécies diferentes dos extratos, por não serem da mesma espécie, podem ser substâncias diferentes, mas com capacidade de atividade antimicrobiana para os extratos analisados. Com isso, podemos considerar que o macrocíbe, tem sim um ótimo potencial antimicrobiano, possuindo capacidade de influenciar no crescimento microbiano pela formação dos halos apresentados e possui um resultado promissor para a inibição do Sporutec-Schenck. E aqui algumas referências utilizadas no trabalho.